comunidade Apegados, sejam bem-vindos mais uma vez. Se esse é o seu primeiro episódio, sejam bem-vindos à nossa comunidade de acolhimento, não julgamento, informação, um lugar seguro para sua família. Eu sou Carol Fialho e este é o Apegados Podcast. Antes da gente começar a entrar no assunto de hoje, no nosso episódio de hoje, eu quero dar algumas notícias para vocês, certo? Nesse ano, em janeiro de 2024, eu lancei o meu novo livro infantil chamado Meu Corpo é Meu Superpoder, que é um livro sobre alfabetização emocional. Extremamente importante para ajudar os nossos filhos a reconhecer não só as emoções, mas os sinais do nosso corpinho. Falando sobre as emoções, aonde a gente consegue, como que a gente consegue identificar, através dos sinais do nosso corpo, o que de fato estamos sentindo. E isso é extremamente importante para o desenvolvimento de uma saúde mental saudável, de uma vida em um bem-estar positivo aí no futuro, né? Claro que, Carol, vai evitar o meu filho ser infeliz, né? Sentir tristeza. Não, gente, nada disso. Eu não tô prometendo nada disso. Apenas é uma forma muito importante de começar uma conversa super crucial para aí elevar a saúde mental dos nossos filhos, certo? O desenvolvimento de uma saúde mental saudável. E através do reconhecimento das emoções, dos sinais dos nossos corpos, poder nomear as emoções. Então, tudo isso você vai encontrar lá no meu livrinho. Eu vou deixar o link aqui nesse episódio para que você possa clicar no link e ir na página do meu site para poder fazer sua compra. A gente está entregando grátis para todo o Brasil. Então, onde você esteja no Brasil, você vai poder receber o seu livrinho aí com frete grátis. E se você mora fora do Brasil, você também vai encontrar no Amazon, provavelmente aí, dependendo de onde você está, você pode colocar o Meu Corpo é Meu Superpoder no Amazon, ver se está disponível. E também temos a versão em inglês dele no Amazon no exterior. My Body is My Superpower. Vou deixar todas as informações no link desse episódio para que vocês deem uma olhada, certo? O segundo aviso, que na verdade é mais um pedido. Eu normalmente peço isso no final do episódio, mas agora eu vou começar a pedir no começo, certo? Se você ainda não deu 5 estrelas para Apegados, vai lá, gente, dá 5 estrelas. Isso ajuda muito a expandir a nossa mensagem. Outra forma que você pode contribuir é enviando esse episódio para os seus amigos, para um grupo de pais, para quem você quiser. Tudo isso também ajuda a expandir a nossa mensagem e a nossa comunidade. Outra forma que vocês também têm de contribuir com Apegados é diretamente contribuindo de uma maneira monetária e aí totalmente voluntária, um valor que vocês quiserem. Tudo isso, todas essas informações vão estar no link do episódio, tá certo? E finalmente estou gravando esse episódio tão prometido para vocês. Demorou, mas chegou, gente. Hoje nós vamos falar sobre o cérebro dos adolescentes. O cérebro do adolescente. O que é, o que come, o que faz, né? Esse episódio vai servir de base para todos os outros que fizermos sobre dinâmicas envolvendo adolescentes, tá bom? Então, provavelmente, vocês voltarão aqui no futuro para dar uma conferida no que é que foi dito sobre essa época. Até agora, no Apegados, a gente falou muito sobre a primeira e a segunda infância e chegou a hora de desbravar águas mais profundas, que é a adolescência. Que não é fácil, né, gente? A gente reclama do recém-nascido, aí vem os que a gente chama de terrible twos, né? Os toddlers, as crianças mais novas. E aí os desafios são outros, as disciplinas e todo aquele negociação. E aí vem uma fase maiorzinha aí na segunda infância, onde a criança muitas vezes pode se envolver com questões mais complexas, relações difíceis com amigos, bullying, escola, toda essa complexidade. Aí chega a adolescência. Quando a gente acha que sabe assim, eu vou dar um descanso. Não, vem outra fase, vem outra fase e vem outra fase. Uma amiga minha uma vez me perguntou
Carol, pelo amor de Deus, quando é que essas fases passam? Porque eu tava comentando que a Sofia tava passando por uma fase, né? E ela, quando é que essas fases passam? Eu disse, amiga, não passa. Eu sou adulta e eu ainda tenho minhas fases. Então, o resto da vida. É isso mesmo, faz parte. E antes da gente começar, né? Eu quero que vocês reflitam aí rapidamente sobre a adolescência de vocês. Como que foi ser adolescente para você? Você lembra da sua época? Foi desafiador? Foi fácil? Você aprontou muito? Seu corpo mudou muito? Você teve acne, problemas de espinha na pele, né? Assim, precisou usar aparelho? Como é que foi isso para você? Você tinha amigos, muitos amigos, ou poucos amigos, ou nenhum? Você sofreu bullying? Essa é a fase também das grandes paixões, né? Então, como foram seus namoros? Com quem você se relacionou? Pense em tudo isso. É importante refletir em como foi a nossa adolescência, porque isso vai influenciar diretamente como nós vamos lidar com esse período na vida dos nossos filhos. Tudo é um espelho, né, gente? A adolescência é uma fase linda, mas é realmente muito desafiadora. É uma fase do desenvolvimento humano que ocorre aí entre a infância e a idade adulta, e embora não haja um consenso preciso sobre os limites de idade que definem a adolescência, geralmente é considerado um período aí que abrange os anos entre a puberdade e a idade adulta. Alguns autores consideram 13 anos o início, né, o marco desse período, mas a gente está falando aí que não tem realmente uma idade bem estabelecida. Eu trabalho com a ideia, com essa mesma ideia, né? Assim, sigo alguns autores que a gente acredita aí que mais ou menos nos 13 anos é dada a largada, é o início da adolescência, que pode ou não coincidir com a puberdade. Que hoje começa aí provavelmente meninas 10, 11 anos, né? Onde elas têm a primeira menstruação. Enfim, a mensagem inicial aqui que eu quero deixar é a de que, mesmo que a adolescência seja realmente marcada por um período de forte individualização, na qual o indivíduo vai fazer o movimento mesmo de se distanciar do núcleo familiar e se aproximar de seus amigos, colegas da escola, você, pai e mãe, escutem bem, tá? Ainda podem fazer muito pelo seu adolescente no que se refere a apoiar a vida emocional deles de uma maneira saudável, tá? Não importa a idade, gente. Os nossos filhos, por mais adultos, inclusive adultos também, os nossos filhos, eles sempre vão, em alguma instância, se importar com o que a gente acha, né? Se preocupar se eles ainda são amados por nós ou não. De alguma maneira, no fundinho, a gente sempre tem uma influência, tá? Nunca é tarde. Tendo dito isso, eu sei que os dados de saúde mental dos adolescentes têm assustado muitas famílias e sim, nós estamos passando por um momento bastante complicado. Essa faixa etária foi a que mais sofreu com a pandemia, por exemplo, e é a que mais está à mercê dos efeitos negativos das redes sociais. Também é a faixa etária que mais se suicida. Mas é importante começar definindo o que é saúde mental, certo? E saúde mental não é sobre se sentir bem, feliz, sorridente o tempo todo, e sim sentir emoções que fazem sentido para a situação, ter um repertório emocional amplo e uma resposta adequada para o contexto, ser capaz de administrar bem as suas emoções. Mas, mesmo quando parentamos respeitosamente, quando a criança é criada em um contexto saudável, regado de amor, cuidado e respeito, esse período da vida, a adolescência, ela pode continuar sendo desafiadora, independente, tá? E grande parte disso é devido às mudanças biológicas que estão acontecendo no corpo e no cérebro desses indivíduos. E aqui nós vamos falar sobre as principais diferenças que estão acontecendo no cérebro do adolescente para que nos ajude a entender melhor esse momento com mais compaixão e empatia. O cérebro do adolescente, gente, está mudando em formas bastante poderosas, tá? Diferentemente aí do cérebro da criança, que continua acumulando informações e está por toda parte, né? Acumulando como se fosse uma esponja,
conhecimentos, mas é tudo muito ainda amplo e nada bastante específico, algo significativo acontece na adolescência, que pode ou não coincidir com a puberdade, tá certo? Essa mudança biológica do cérebro. Mas que é um momento no qual o cérebro começa a fazer podas neurais. Ou seja, conexões desnecessárias são eliminadas e o processo de mielinização começa a acontecer, que é a maturação, onde os caminhos neurais essenciais são fortalecidos. Esses processos contribuem para o desenvolvimento de funções executivas, regulação emocional e habilidades sociais. Eu gosto de chamar esse processo, gente, de uma faxina total, certo? É como se você tivesse num apartamento que está ali com coisas acumuladas e você diz, pronto, chega, vamos fazer uma faxina porque isso aqui precisa de uma organização. É isso que o cérebro faz na adolescência. Uma das maiores mudanças no cérebro do adolescente está relacionado ao desenvolvimento do córtex pré-frontal, que é a região que fica assim aqui atrás da nossa testa, né? A região mais sofisticada do nosso cérebro. Essa área do cérebro é responsável por funções cognitivas de alto nível, como tomada de decisão, controle de impulsos e interações sociais. É uma região que permite a gente se organizar, ponderar, planejar. Então, realmente aí uma área do cérebro extremamente importante. Vale ressaltar, gente, que o cérebro, essa região aqui, né, o córtex pré-frontal, ele só termina sua maturação aí depois, meio para o final dos 20 anos, né? Então, a gente está falando de 27, por aí. Então, pense que dos 13, quando a adolescência começa, até os 27, o cérebro ainda vai estar maturando, tá? É importante a gente manter isso em mente. E é claro que a adolescência, ela vai se mostrar de uma maneira diferente a cada indivíduo, a cada contexto, porque vai depender do temperamento daquela pessoa, vai depender do contexto social, do que está acontecendo no meio desse indivíduo, vai depender de como esse indivíduo foi educado, parentado na infância, né? Então, tudo vai contribuir. A gente não tem uma fórmula mágica, uma receita de bolo do que vai acontecer com os adolescentes, né? Então, realmente é caso a caso. Mas isso acontece de forma universal, certo? É um movimento biológico que acontece em todos nós. Aconteceu comigo, com você e vai acontecer com seu filho. O incrível é que depois que essas podas neurais são feitas, né, e o processo de mielinização acontece, ele faz com que a comunicação de um neurônio para outro se torne muito mais eficaz, mais rápida e coordenada, certo? A velocidade com que isso acontece é 100% mais rápida e o tempo que o neurônio precisa para descansar antes de mandar outra informação é 30 vezes mais rápido. Porém, mais importante do que a velocidade é a sincronização e integração com que tudo isso acontece. É como se a gente saísse aí de um show de jazz, onde cada um toca de um jeito, os sons são todos misturados e por cima do outro, para uma orquestra sinfônica, na qual o arranjo e a melodia são absolutamente perfeitos e especializados. Tudo sincronizado. O que é que isso significa, Carol? Não significa que a adolescência é um período fora de controle e de imaturidade, mas sim um momento necessário e importante para permitir que esse ser humano possa sair de casa. Gente, a natureza ela é perfeita, tudo segue uma ordem, né? E parte disso é um movimento que o adolescente faz em direção ao que não é familiar e até mesmo inseguro. Existe uma motivação natural para ir por esse caminho mais arriscado. A explicação disso pode se dar porque existe uma queda do nível base de dopamina com um aumento de liberação da mesma. Ou seja, antes, a liberação de dopamina no cérebro da criança fazia sentido com o nível base de dopamina. Na adolescência, o nível baixa, porém, a liberação é muito maior.
É como se a fome fosse maior, mas o nível de saciado que a gente fica baixou, certo? Só para vocês entenderem aí. O efeito disso é que o adolescente pode se sentir entediado facilmente, e aí ele fica em busca de fazer algo novo que o excite. Então existe uma supervalorização ao que é diferente e excitante, diminuindo aí as chances do adolescente, muitas vezes, de refletir até mesmo sobre suas escolhas, porque o interesse é pela novidade, certo? A dopamina, ela é um neurotransmissor, ou seja, né, uma substância química que transmite sinais entre os neurônios do cérebro e de outras partes do corpo. Ela desempenha um papel crucial no sistema nervoso central, influenciando aí uma variedade de funções, incluindo movimento, humor, motivação e recompensa. Pensa na mudança que acontece, certo, no cérebro em relação à dopamina, e agora pense nessas funções. Movimento. Quanto de movimento o seu adolescente está precisando fazer? Humor, como é que está o humor do adolescente? Muda? Muito provavelmente, né? Motivação. O que é que o motiva? E recompensa, que todos nós trabalhamos no sistema de recompensa, né? Todos nós precisamos de recompensa aí para funcionar no mundo. Para o adolescente, isso se torna ainda mais importante. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com as redes sociais, certo? A dopamina está envolvida em diversos processos fisiológicos e comportamentais, tais como controle de movimento, regulação do humor, como eu disse, motivação e recompensa, funções cognitivas como atenção e aprendizado, memória e regulação de sono. Carol, meu filho mudou todo os horários dele de sono. Ele só quer ir dormir 2 horas da manhã, acorda morto de cansado, né? A memória do meu filho parece que foi pro beleléu. Esse menino não lembra de nada do que eu digo. Tudo isso, gente, é devido a essas mudanças aí que estão acontecendo. Agora, claro, de novo, cada caso é um caso, certo? Então, as flutuações do nível de dopamina durante a adolescência podem contribuir para comportamentos típicos desse período, como impulsividade, busca por novidade, né? Essa sensação e exploração que eles precisam por recompensa, por serem reconhecidos na escola, e aí eu preciso do sapato X, eu preciso ir para a festa Y, né? E a susceptibilidade a recompensas sociais e emocionais também, certo? Cientistas também detectaram uma atividade aumentada no sistema límbico durante a adolescência, particularmente aí a amígdala, que está envolvida no processamento de emoções. Essa reatividade emocional elevada, combinada com o córtex pré-frontal ainda em maturação, pode levar a desafios na tomada de decisão e controle de impulsos durante os anos da adolescência. Você está achando o seu adolescente um pouco mais impulsivo, um pouco fora do controle? Isso é reflexo do que está acontecendo. Também pode ser reflexo do que está acontecendo no cérebro dele, tá? Mas o lado positivo disso, gente, é que os adolescentes vivem intensamente. A vida tem brilho, é cheia de fogo, coisas excitantes para explorar, paixões avassaladoras acontecem nesse período. Lembre da sua adolescência, como foi para você? Você teve uma paixão avassaladora, né? Você viveu, assim, anos cheia de motivação e brilho. Muitos adultos chegam na clínica reclamando que o brilho do casamento não existe mais, e aí fazem essa comparação muitas vezes com o período da adolescência. Aí é importante dar uma parada, peraí, né? Não tem como a gente querer comparar um cérebro adulto, maduro, com anos de relacionamento, do que um cérebro do adolescente vivendo aventuras e paixões amorosas, né? Calma, muita calma nessa hora, coerência, certo? Engajamento social é outro marco desse período, no qual o adolescente tende a se distanciar ainda mais de seus pais e se aproximar dos seus amigos. Eles encontram segurança, gente, em estar com os mesmos. E os mesmos, nesse caso, é com outros adolescentes, certo? Por isso, podemos
perceber o desespero aí dos adolescentes para estar sempre com os amigos. Acabou de sair da aula, passou o dia com um colega, mas já está no carro, no telefone, falando e ligando e passando 2 horas, assim, parece que não tem fim. Pois é essa necessidade que eles têm de estar entre si para encontrar segurança, para sustentar uma identidade aí que está se formando, né? E aí, a gente pode lidar com isso de diversas formas. Por questões de pertencimento e familiaridade, esse adolescente ele vai realmente precisar estar com os amigos. Isso não significa que a gente precise deixar eles aí ir para todas as festas, estar sempre com os amigos. Não, muita calma nessa hora, tá, gente? Ou então, comprar a roupa que eles querem porque eles precisam pertencer. Não é assim. Mas serve para que a gente possa desenvolver mais compaixão e empatia pelo momento que eles estão passando e se certificar de que eles sim estão tendo esses momentos, estão tendo essas experiências em sua vida, né? Que, de uma forma ampla, que a gente não está diminuindo muito e controlando muito a vida desse adolescente. O lado negativo disso é que eles podem negar a moralidade por conta da pressão dos amigos, fazendo coisas até mesmo de cunho criminal, certo? E o lado positivo é que eles desenvolvem melhor o valor das amizades, que a depender aí do grupo, né, pode ser bastante benéfico para o resto da vida. Não sei como é a relação de vocês com os amigos de vocês, né? Algumas pessoas têm uma relação muito próxima com amigos da adolescência. Às vezes, até talvez, o seu amigo da adolescência ele é padrinho do seu filho ou da sua filha. Então, a depender de como você expandiu o seu grupo de amizades, como você considera importante ou não ter amigos, isso também vai influenciar a maneira como você vai perceber esse movimento do seu filho. Eu, por exemplo, depois que me mudei para cá, para os Estados Unidos, desenvolvi algumas amizades muito importantes de mães amigas e que muitas vezes elas são a minha rede de apoio. É quando eu não tenho, eu tenho uma reunião importante, Sofia está em casa, é para quem eu ligo desesperada, por favor, posso deixar ela aí por 2 horas, eu pego já? Então, assim, a depender de como você vê a importância de amizades na vida, isso realmente vai influenciar a maneira como você vai lidar com seu filho. Eu parto do princípio de que amigos são excelentes para a gente ter por perto. Claro, aí, de novo, que é importante nós medirmos o que é realmente amigo, né? E aí a gente pode fazer um episódio falando sobre amizades saudáveis, tanto na adolescência, na infância, quanto na vida adulta. Como que a gente desenvolve? Ao meu ponto de vista, uma amizade saudável é uma amizade que permite com que você seja você de forma autêntica, né? Você não precisa estar lutando para ser uma pessoa diferente, para pertencer. Você é aceito da maneira como você tem espaço para se mostrar na sua única forma. Amizades saudáveis, para mim, também significam pessoas que respeitam os seus limites. Você não vai estar precisando abrir mão dos seus limites não negociáveis para estar naquela relação. Um bom amigo é um amigo que ampara quando você precisa, mas que também te mostra o caminho, né, quando você não fez algo legal. É que tá ali com você, junto, mas não é os que tá sempre passando a mão na sua cabeça. E é partindo desse princípio que a gente entende que as amizades realmente são cruciais para o nosso bem-estar. Inclusive, gente, isso é resultado de uma das maiores pesquisas sobre desenvolvimento humano e bem-estar, feito pela Universidade de Harvard, que realmente identificou que o maior predissor, né, de felicidade que a gente tem, de bem-estar, é a qualidade das nossas relações. Então, que amigos você tá tendo? Como que você cultiva suas boas amizades? E aí é importante poder dar espaço para que os nossos adolescentes também cultivem essa amizade, né? O cérebro do adolescente, ele é feito para desafiar o status quo. Olhar quais são as leis e regras, desafiá-las, questioná-las e refletir sobre elas. Ele vai dizer,
Eu não acho que tem que ser assim. Ou eu não acho que eu precise ser dessa forma. Por que eu tenho que ir para a faculdade de medicina ou de direito, por exemplo, né? O lado negativo disso é que muitos adolescentes podem se sentir desnorteados, sem propósito, né? Sem conseguir encontrar um propósito de vida. Mas um lado positivo é que eles podem imaginar um mundo diferente, criar soluções e tecnologias para resolver problemas atuais. Tempo de inovação. Se a gente for pensar em todas as grandes inovações do mundo, seja tecnológica, o que seja, essas grandes inovações elas foram desenvolvidas, a maior parte delas, no período em que o inventor estava na sua adolescência. Que tal? Então, realmente é um momento de amplitude, certo? De sonhar. Então, a gente precisa cultivar isso também nos nossos adolescentes. Precisamos ter cuidado, gente, com o nível de controle nessa época, certo? Eu acredito que, sim, nós precisamos ser ativos e intencionais, desenvolver regras ao redor da independência do nosso adolescente. Mas quanto mais controle e menor deixamos o mundo desse adolescente, mais ele vai resistir ou pode até adoecer, deprimir. Não podemos cobrar habilidades dos nossos filhos se a gente não deu chance para eles desenvolver essas habilidades. Eu vejo muito em consultório nos pais dos adolescentes dizendo, mas o meu filho, como é que é um absurdo, ele não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. Aí eu disse, tá certo, quando foi que ele foi no banco resolver as coisas sozinhos? Eu tive que ir, toda a vida era eu. Então, não sabe fazer um ovo. Quando que você convidou o seu filho, quando que você permitiu que seu filho fosse para a cozinha fazer um ovo? Nunca foi permitido. Então, assim, gente, ele não sabe limpar a casa. Aí quando você vai ver, não arruma o quarto. Quando você vai olhar a dinâmica familiar, a criança nunca precisou arrumar o quarto. Sempre tinha alguém lá para arrumar. E muitas vezes o quarto dessa criança era arrumado enquanto a criança não estava nem vendo o processo. Então, assim, como que a gente pode cobrar que os adolescentes desenvolvam essas habilidades se a vida toda eles não tiveram oportunidade para isso? Nunca foram convocados, né? Nunca foi incentivado de alguma maneira. Então, a gente precisa parar, pensar o que é que eu estou precisando aí facilitar para que o meu filho desenvolva habilidades. E quando eu falo no cuidado com o controle, gente, é porque vocês precisam pensar o seguinte: desde a infância, a gente precisa estar reconhecendo quais são as necessidades de independência que os nossos filhos têm. Claro que cada etapa é uma independência diferente. Por exemplo, a minha filha, agora com 4 anos, a necessidade que ela tem de independência é de colocar sua roupa sozinha, sapato sozinho, lembrar o que é que precisa colocar na mochilinha da escola, pegar a mochilinha, né? Então, assim, isso é o nível de independência que ela tem e outras coisas. E aí, com o passar da infância, na segunda infância, a criança acumula muito mais independência. Para quando chegar na adolescência, ela ser uma adolescente funcional, nesse caso. Então, quanto mais independência ele vai adquirindo, menos controle a gente precisa ter. Por isso que na adolescência, o adolescente, eu preciso ter controle, eu preciso evolucionalmente, né? Ele vai precisar sair de casa, ele vai precisar desbravar e desenvolver sua própria família. Então, quando ele chega lá, que ele não tem as ferramentas básicas de sobrevivência de um adulto funcional, vai realmente ter muito atrito, certo? Então, pensem nisso. É desenvolvimento de habilidades, tá bom? No livro Brainstorm, do Daniel Siegel, que é o mesmo que a gente fala aqui muito do cérebro da criança, é o mesmo autor, ele descreve, né, alguns aspectos como sendo cruciais para promover o desenvolvimento saudável do cérebro, especialmente na adolescência. De acordo com ele, esses elementos desempenham papéis vitais na formação do cérebro do adolescente e na promoção da resiliência, adaptabilidade e bem-estar, certo? Então, vamos pensar, eu vou dividir aqui com vocês quais são esses fatores, a gente vai pensar em formas no seu contexto, para o seu adolescente, como que nós vamos fomentar esses aspectos, certo? O primeiro deles é a faísca emocional, que refere-se à importância das experiências emocionais
na formação de conexões neurais e na promoção da regulação emocional. Então, como é que está o emocional do seu filho? Como que a gente vai promover essa faísca aí emocional, que são através de conexões, certo? Conexões emocionais. Vamos ficar atento a quais são as emoções que os nossos filhos estão tendo ao redor do dia e como que a gente pode fomentar emoções saudáveis, tá bom? E ampliar aí o leque de alfabetização emocional dos nossos adolescentes. Falar sobre emoções, assistir filmes, existem filmes maravilhosos que a gente pode estar assistindo com os nossos adolescentes para pontuar as emoções que foram relatadas. Fale sobre as suas emoções e se interesse pelo contexto do seu filho. Ai, mas esse menino só quer saber de videogame. O que interessa a ele, se eu for perguntar, é videogame de futebol, FIFA, passa o dia jogando FIFA. Então tá, vai entender o que é que jogar esse videogame, o que é que na FIFA é tão importante para o teu filho, né? Por que que ele fica tão excitado com isso? É a rapidez do movimento, é o interesse pelo futebol. Então, como que você pode estar aí fomentando mais momentos de futebol, é levar ele para um estádio de futebol. Então, assim, presta atenção no contexto do teu adolescente, certo? Segundo é o engajamento social, que enfatiza a significância de interações sociais significativas e relacionamentos no desenvolvimento da empatia, habilidades de comunicação e senso de pertencimento. Dentro de casa, como que a gente pode estar aí elevando o senso de pertencimento dos nossos adolescentes? Eles precisam se sentir vistos, ouvidos, participantes, certo? Funcionais da casa. Por mais que você tenha funcionários na sua casa, o seu adolescente precisa saber trocar uma roupa de cama. Ele precisa saber se virar na cozinha. Vai com ele fazer uma receita. Vão vocês dois, né? Assim, elaborar uma receita para a família. Então, esse dentro de casa é isso. Fora de casa, que tipo de relacionamentos significativos esse adolescente tem? É com o treinador da escola de futebol que ele gosta de ir, com a professora de dança. Poder realmente estar participando desses momentos e mostrar para o adolescente que existem realmente esses engajamentos sociais, eles são extremamente importantes e benéficos para a nossa saúde mental. O próximo ponto é novidade, que envolve expor o cérebro a experiências novas e desafiadoras que estimulam a neuroplasticidade e o crescimento cognitivo. Qual foi a última vez que você levou seu adolescente num museu? No Museu da Fotografia, que você levou seu adolescente num show de música popular brasileira ou de samba, algo diferente do que ele é acostumado, né? Levar num centro cultural, por exemplo, numa praça de artesanato. Qual foi a última vez que você fez isso? Expor os nossos adolescentes à diversidade e à novidade é extremamente importante, tá certo? Próximo é a exploração criativa. Encoraje os adolescentes a explorar os seus interesses e paixões, promovendo a criatividade, habilidades de resolução de problema e autoexpressão. O seu filho gosta de pintar, então pensa em formas de explorar esse lado criativo dele. Ele gosta de movimento, ele gosta de dançar, vai lá, né? Explora isso também. Ele gosta de se comunicar, ler, também explora isso. Filmes são maravilhosos, músicas são maravilhosas. Então, assim, tudo serve como uma forma de exploração criativa. O quanto de exploração criativa esse adolescente está tendo no dia a dia dele? E aí é uma pergunta para vocês pensarem. Por fim, ele destaca a importância de encontrar alegria e satisfação em atividades e experiências, o que contribui para os estados emocionais positivos e saúde psicológica no geral. E embora a gente possa parecer essa fase possa parecer assim bem tumultuada e confusa, lembrem-se de que o cérebro do adolescente é uma maravilha em desenvolvimento, repleta de potencial e oportunidades de crescimento. É um momento onde a gente se especializa nas coisas, onde a gente fica safo, certo? Ao priorizar o amor, a empatia, a comunicação aberta, vocês estão fornecendo um alicerce sólido
para o bem-estar emocional e o sucesso futuro dos seus filhos. Com paciência, compreensão e um coração aberto, estaremos aí capacitando os adolescentes a florescerem e se tornarem suas melhores versões. Se você tem um caso que você queira mandar para cá, de um problema que você está passando aí com o seu adolescente, manda, a gente destrincha, a gente conversa sobre e um dia de cada vez, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez e nos vemos no próximo episódio. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau!